5. Respiração dos Cavaleiros. Capítulo 41. O Lobo do Gelo Supremo e o Plantio da Segunda Semente da Vida. Autor, Tian Lenubli na voz. Recomendo que vocês ouçam o vídeo na velocidade 1.25x. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site O Cavaleiro do Porco. Isso mesmo, disse o Cavaleiro Fred. Quando o velho Toby foi sequestrado pela gangue do Javali, percebi que já o havia investigado antes. Eu não deveria estar errado, só não esperava que ele aparecesse na cidade depois de se juntar à Irmandade da Natureza. Levi ficou em silêncio. Ele não esperava vender armas para seu inimigo em potencial. Afinal, o corredor faz parte da gangue que sequestrou Toby, e Levi sempre planejou tirá-lo de lá. O corredor não te reconheceu, né? Perguntou Levi. Não. Todos nós usamos nossas máscaras, e pedi aos nossos homens que iniciassem a troca com ele. Afinal, o Cavaleiro Fred é amplamente conhecido como Espadachim Down. Se ele iniciasse a troca com o corredor, poderia ser reconhecido, apesar do disfarce. O Cavaleiro Fred foi esperto em ser cauteloso. Ainda vamos negociar com ele? Perguntou o Cavaleiro Fred, hesitante. Levi permaneceu em silêncio por um momento, imerso em pensamentos. Ele pode ser meu inimigo, suspirou. Mas é direto quando se trata de pagamento. Acho que devemos continuar essa relação comercial e atacá-lo quando surgir a oportunidade. Você planeja mexer na armadura, então? O Cavaleiro Fred sugeriu. Se isso continuar, talvez o tornemos mais forte em vez de desgastá-lo. Ele é um ferreiro qualificado, então ele não sabe se eu fizer alguma coisa. Além disso, eles têm coisas mais importantes com que se preocupar. Levi sorriu. A gangue do Javali tinha a igreja e o reino para se preocupar. Então, Levi suspirou novamente. No nosso primeiro encontro, ele me convidou para me juntar a uma organização misteriosa. Acho que ele planejava me atrair para a Irmandade para que eu pudesse forjar armaduras para eles. Mas, considerando o tamanho da Irmandade, vender armas para eles não passa de uma gota no oceano. Não somos inimigos deles, por enquanto. Acho que devemos seguir a corrente e roubar dinheiro deles. Quando chegar a hora, resgataremos o Toby e recuperaremos todas as nossas armas. Levi zombou inconscientemente enquanto desfiava seu plano. O que mais lhe faltava era paciência. Com um painel de proficiência, sua velocidade de cultivo estava muito além do normal. Com o tempo, ele será imparável. Quem se importa com a gangue do Javali ou com o Duque de Montenegro quando você está no topo do mundo? Quando me tornar um cavaleiro lendário, não haverá mais nada a temer. Afinal, o tempo sempre está do lado de Levis. Vale Blackwater, no castelo de Levis. 3 meses após sua tentativa de assassinato, Levi finalmente terminou de construir seu bunker secreto no castelo. Bem, para ser mais preciso, esse abrigo secreto não ficava dentro do castelo, mas dentro das montanhas atrás dele. Há um túnel secreto que conecta a montanha ao porão do castelo. O abrigo não era grande. Tinha apenas 20 metros quadrados e foi escavado pelo próprio Levi. Ele não podia arriscar que seus próprios homens descobrissem sobre seu abrigo, então usou bastante sua cruz de ouro enquanto escavava a montanha. O único que sabia que Levi estava ocupado era ninguém menos que Knit e Fred, e os atos de Levi o deixaram sem palavras. Carne seca, comida, água purificada, etc. Para o Cavaleiro Fred, parecia que Levi estava se preparando para um cenário apocalíptico. No entanto, o espaço estreito do abrigo dava a Levi uma inexplicável sensação de segurança, e o lembrava de quando ele era criança e se escondia debaixo das cobertas de fantasmas assustadores. No abrigo, Levi continuou praticando. Abriu os olhos de repente, e seus olhos brilharam com uma luz ofuscante, e seus pulmões expeliram uma lufada de vapor. Ele se levantou e se espreguiçou, exibindo um sorriso satisfeito. Estou mais forte do que há 3 meses, Levi sorriu enquanto comia. Nem o Arnold Schwarzenegger chega perto de mim. Sua pele era de um bronzeado claro, contrastando com sua aparência pálida e doentia de antes. Ele cresceu até a impressionante altura de 1,90 metro, e seus braços eram tão grossos quanto as coxas de muitos homens adultos. Só se poderia imaginar a força contida nesses músculos. É difícil imaginar que um garoto de 16 anos tenha bens tão grandes. Ele realmente se sentia um homem. Um homem que faz trabalho físico e se esforça. Um homem que escava túneis e constrói um abrigo com as próprias mãos. Nos últimos 3 meses, ele não diminuiu a intensidade da prática.
Sua cruz de ouro foi colocada em prática enquanto ele a usava para escavar a montanha e triturar pedras que encontrava pelo caminho. Em apenas 3 meses, a barra de progresso avançou 1/5. Quanto ao seu método de respiração da cobra negra, sua proficiência aumentou em 5.000. Ele prevê que conseguirá atingir o nível 5 até o final do ano. No entanto, seu suprimento de remédios havia acabado. Se ele quisesse atingir esse objetivo, precisaria encontrar uma maneira de produzir âmbar gris. Por outro lado, seu método de respiração do lobo do gelo demonstrou rápida melhora. A razão pela qual Levi tinha uma aura tão dominadora era que seu método de respiração do lobo de gelo tinha acabado de atingir o nível 4. Em apenas meio ano, ele atingiu o nível 4 e foi capaz de condensar as sementes da vida novamente. Foi muito menos doloroso em comparação com a última vez que ele teve que condensar as sementes da vida. Na superfície de seu coração, uma névoa negra em forma de lobo se formou e rondava a névoa serpentina. 2 sementes de vida, Levi sorriu. Respiração dos Cavaleiros capítulo 42, rápido como uma chita. Levi tinha certeza de que não havia muitas pessoas com 2 sementes de vida. Em sua excitação, ele abriu seu painel de proficiência. Levi Snyder método de respiração do lobo do gelo, nível 4, max. Efeito especial, velocidade em. Cheguei ao limite. Pensou Levi, intrigado. Só isso? Ele ficou decepcionado. Agora sabia da importância de um bom método de respiração. O método de respiração da cobra negra prometia a ele um grande futuro. O método de respiração do lobo de gelo era o fim de um caminho típico dos cavaleiros. E ele tinha certeza de que não havia como ultrapassar esse limite. Velocidade. Sua agilidade é 3 vezes maior que a de um humano médio. Também é mais fácil desviar de alguns ataques dos seus inimigos. Ao ler sobre essa habilidade, ele descobriu que não era nada ruim. Olhando para suas outras habilidades, seu método de respiração da cobra negra e a cruz dourada ainda estão muito longe de serem descobertos, então ele teve que continuar seu treinamento. Sua proficiência em forja foi adiada, pois ele estava ocupado construindo um abrigo. Caso contrário, ele já seria um ferreiro de nível 4. Não há nada que se possa fazer. Levi só tinha 24 horas por dia. Quando eu me tornar um ferreiro de nível 4, continuarei vendendo minha armadura. Depois, quando juntar 800 moedas de ouro, partirei para a cidade novamente, planejou Levi. Ele também estava animado para ver os efeitos especiais que seriam criados quando ele se tornasse um ferreiro de nível 4. Retornando ao castelo pelo túnel, Levi levou o cavaleiro Fred até uma clareira. Ele planejava testar os efeitos de sua nova habilidade. Correr, atacar, tempo de reação. Levi realizou todos esses testes para ter uma noção preliminar de sua força atual. Correr foi o primeiro teste. Levi mediu uma pista de cerca de 100 metros e se inclinou para frente na linha de partida. Os músculos de suas pernas começaram a inchar de força, e vapor permeou pelos poros, produzindo um leve chiado. Estrondo. Levi deu um tiro de largada em seu coração. Suas pernas dispararam e seu corpo foi ejetado como uma flecha. O cavaleiro Fred ficou ligeiramente assustado. Ele conseguia ver a imagem residual de Levi sendo deixado para trás na linha de partida. A velocidade explosiva de seu mestre era extraordinária. Em cerca de 5 segundos, ele chegou à linha de chegada. Meu Deus! Levi ficou estupefato. Ele vagamente se lembrava de que, em sua vida passada, a pontuação para aprovação na corrida de 100 metros rasos era de 14,9 segundos. Até o tempo de Usain Bolt permaneceu estagnado em 9,58 segundos. Em termos de corrida, apenas alguns animais, como a chita, conseguiam atingir velocidades maiores que as de um humano médio. Ele era mais lento que uma chita, mas previu que seria capaz de manter sua velocidade por cerca de 10 minutos. Embora esse método de respiração seja superficial, ele ofegou. É poderoso. Se eu conseguir encontrar um método de respiração perfeito que se concentre na velocidade, quão rápido ficarei? Em seguida, ele testa sua velocidade de ataque e tempo de reação. Fred, não pegue leve comigo. Quero ver o quão forte me tornei e testar meus limites, gabou-se Levi com um olhar confiante. Como você deseja, o cavaleiro Fred sorriu. Levi retirou Frostmourne, e Knit Fred retirou Dawn. Em apenas um segundo, o cavaleiro Fred correu em direção a Levi. O cavaleiro Fred teve o cuidado de não invocar a cruz de ouro, pois isso mataria Levi instantaneamente, e optou por usar sua esgrima básica. Os dois se enfrentaram na clareira,
e ambos os lados desferiram ataques como uma tempestade. Em poucos minutos, os dois lados se afastaram e se encararam enquanto a poeira pesada se dissipava. Sem perceber, Levi parecia estar em pé de igualdade com o cavaleiro Fred, e ele zombou baixinho. Fred, não pegue leve comigo. Numa batalha de verdade, o inimigo não vai pegar leve. Não vou pegar leve com você, disse o cavaleiro Fred com um sorriso irônico. Sua força não é muito diferente da minha como cavaleiro intermediário. Sem dizer nada, o cavaleiro Fred exalou uma aura de força e avançou como um abutre faminto. Uma ave de rapina lendária que se alimenta de cobras ferozes e venenosas. Mesmo que Levi tentasse o seu melhor, o cavaleiro Frey lidou com ele com facilidade. Ele é bom, sorriu o cavaleiro Frey em meio aos golpes. Ele só precisa de um pouco mais de experiência em batalha. Por fim, o cavaleiro Frey embainhou a espada e elogiou. Sua força superou em muito as minhas expectativas, mestre. Não demorará muito para que você supere este velho saco de ossos. Respiração dos Cavaleiros Capítulo 43 Forjamento de nível 4 Obrigado, Fred. Levi sorriu quando o cavaleiro Fred o ajudou a se levantar. Nos músculos de suas pernas robustas, traços de uma névoa negra pairavam no ar. Essa névoa negra envolveu suas pernas, aumentando seu tempo de reação e fazendo com que sua velocidade cedesse em muito a de uma pessoa comum. Você está um passo mais perto de se tornar um cavaleiro completo. Continue assim, encorajou o cavaleiro Fred. Levi flexionou os músculos e pôde sentir a semente adormecida em seu coração. Fracamente, ele podia ver a névoa semelhante à de uma cobra suprimindo a névoa semelhante à de um lobo. Embora fossem meros métodos de respiração, também havia uma distinção de classe em seu coração. Levi ficou surpreso ao olhar dentro do próprio coração. É hora de colocar o método de respiração da sereia e o método de respiração do urso gigante na pauta. Levi murmurou para si mesmo. Ser capaz de mudar a forma do meu próprio corpo vai ser muito útil. A julgar por suas experiências passadas, esses métodos de respiração superficial não devem levar muito tempo, e as habilidades especiais produzidas por eles ainda serão muito úteis para ele. De volta ao castelo, Levi chegou à forja. Lord Levi, este é o capacete de aço que forjei. Por favor, dê uma olhada, disse Milan, mostrando a Levi o resultado da forja. Bem, olhe para você, elogiou Levi. Você é um ferreiro qualificado, assim como seu pai. Escute, estou ocupado com meus negócios, mas a forja continuará sendo importante no meu território. Se cedermos a meta deste ano, darei a você um aumento. Quanto ao seu pai, tenho planos de resgatá-lo na hora certa. Obrigado, Lord Levi. Milan parecia perturbado enquanto corria de volta ao trabalho. Levi chegou ao seu posto e começou a forjar conjuntos de armaduras. Ele quer atingir o nível 4 o mais rápido possível. Cerca de uma semana depois, Levi passou muito tempo na forja e logo atingiu o 4º nível. Forja, nível 4, 222.000. Efeitos especiais, produtos de alta qualidade, sorte da forja, sorte da forja. Você é proficiente em forja, e sua eficiência está além do alcance das pessoas comuns. Nada mal, pensou Levi. Assim, minha produção aumentará bastante e poderei economizar mais dinheiro. Ele ficou satisfeito ao ver que ainda havia muito a ser melhorado na forja. Isso significa que as profundezas e os detalhes técnicos da forja são profundos. Levi não pôde deixar de pensar no lendário ferreiro conhecido como Hagrid, o martelo de chamas. No entanto, ele não sabe o quão longe está de se tornar um ferreiro lendário como ele. É uma pena que ele tenha falecido. Ouvi dizer que não existe mais um ferreiro do calibre dele no reino. Durante o resto do mês, Levi continuou a forjar e praticar. Com sua nova habilidade, sua eficiência de forjamento é 2 vezes maior que antes. Originalmente, sua eficiência de forja já era muito maior que a dos ferreiros comuns. Resumindo, Levi conseguia forjar 6 peças de armadura, enquanto Milan só conseguia forjar uma. A diferença é evidente. 2 meses se passaram em um instante, e Levi praticou e se aprimorou dia após dia. Durante esse tempo, ele introduziu com sucesso o método de respiração da sereia em seu corpo. Com a chegada da lua crescente, a neve do inverno começou a derreter e o ar frio começou a se dissipar. Em meio ao permafrost, pequenos brotos verdes começaram a emergir, e o suave sopro da primavera desceu sobre o Vale da Água Negra. Neste dia, Levi liderou um pequeno grupo de soldados por uma trilha lá na senta, e uma vaca velha puxou uma carroça cheia de armas e armaduras cobertas de feno.
No inverno passado, eles produziram um total de 30 conjuntos de armaduras, e Levi guardou metade das melhores para seus homens. Ele venderá os outros na cidade dos ventos gelados e comprará um pouco de âmbar gris antes de voltar para casa. Com a forja se tornando sua fonte de renda, Levi prevê que a renda anual da terra será dobrada facilmente. Ele estava confiante de que a receita de seu território logo ultrapassaria 1.000 moedas de ouro, uma renda que muitos barões do norte não conseguiam atingir. Cidade dos ventos gelados. Em uma mansão luxuosa e solene, um aristocrata trajando roupas caras apreciava seu jantar. Ele estava elegantemente posicionado, cortando delicadamente o pedaço de carne à sua frente com garfo e faca, saboreando a carne na língua antes de engolir. Em algum momento de sua refeição, nas sombras além do jantar à luz de velas, uma figura completamente envolta em preto surgiu. O cavaleiro demônio ilusório não apareceu há quase meio ano, mas, de acordo com nossos espiões, o Barão Levi continua vivo. Isso significa que ele está morto ou abandonou a missão e cortou contato conosco, disse a sombra. Nosso cliente está questionando nossas habilidades, então a sombra pálida confiou a você a missão na qual o cavaleiro demônio falhou, continuou a sombra. Nosso cliente aumentou o pagamento e você receberá 300 moedas de ouro. Aqui está um depósito de 100 moedas de ouro. A sombra pálida tem grandes esperanças em você. Você deve ser cuidadoso nesta operação e garantir o sucesso. O aristocrata estendeu a mão para trás e, sem dizer uma palavra, tirou o saco com 100 moedas de ouro da estatueta. Ele o sacudiu levemente, e a maravilhosa cacofonia de ouro ecoou ruidosamente no salão silencioso. Onde está o Barão Levi? Perguntou o aristocrata. Na cidade. Nossos espiões relatam que ele está usando uma máscara de lobo branco, então ele deve ser um alvo fácil para você. Entendo. Aguarde as boas novas, disse o aristocrata enquanto acenava com a mão, e a sombra desapareceu na escuridão. O aristocrata levantou-se, colocou cuidadosamente as moedas de ouro em uma caixa de ferro e trancou-a. Seus olhos brilhavam de avareza enquanto observava seu estoque de 3.000 moedas de ouro, que representavam suas economias das últimas décadas. Mexendo nas roupas diante do grande espelho, pegou o sabre e apagou as velas do quarto. Bernard permaneceu em silêncio na escuridão, sussurrando uma prece. Ó Senhor das Sombras, que este assassinato seja concluído com facilidade. Respiração dos Cavaleiros Capítulo 44 5 Sombras da Morte. O pai de Bernard foi um barão nas Terras do Norte. Quando era muito jovem, seu pai se viciou em jogos de azar e vendeu seu título de barão. Portanto, sua família não teve escolha a não ser se mudar para a cidade dos ventos gelados. Isso o fez ressentir-se do pai. Foi por causa dele que ele não pôde se tornar barão. Foi por causa dele que ele teve que viver entre os plebeus humildes da cidade. Ele trabalhou duro desde criança e logo se tornou um cavaleiro qualificado. Praticou seu método ancestral de respiração ao máximo e matou o próprio pai a sangue frio. Então, por acidente, ele sentiu o toque do Senhor das Sombras e acreditou. Com sua força de cavaleiro intermediário, juntou-se à voz do pássaro morto e gradualmente se tornou a boca do Senhor das Sombras, o assassino prateado das sombras. O sistema de classificação dos assassinos é dividido em bronze, prata, ouro e escuridão. Aqueles com a força de um cavaleiro genérico e que completaram 5 assassinatos bem-sucedidos são considerados assassinos de bronze. Os cavaleiros qualificados com 15 assassinatos bem-sucedidos são assassinos de prata. E um cavaleiro de alto nível, talvez beirando um grande cavaleiro, com 30 assassinatos bem-sucedidos, são assassinos de ouro. Quanto à categoria escuridão, existem apenas 5 assassinos conhecidos com esse título na voz do pássaro morto, e eles são conhecidos como as 5 Sombras da Morte. Eles estão intimamente ligados ao Senhor das Sombras e são os braços e pernas do Senhor das Sombras neste mundo. Ninguém sabe quem eles são, mas uma coisa é certa, todos eles são grandes cavaleiros. Suas identidades estão envoltas em mistérios e sombras, adequadas para um agente das trevas. A noite chegou e as estrelas estavam espalhadas pelo céu azul marinho. O corpo de Bernard desapareceu na escuridão, e ele se esgueirou em direção ao último local conhecido de Levi. Bernard era conhecido como o Caçador das Sombras em A Voz do Pássaro Morto. Ele rejeitou o método de respiração da sereia, uma técnica mercantilizada, e, em vez disso, praticou o método de respiração ligado ao seu sangue, o método de respiração do Leopardo das Sombras, conhecido por sua extrema destreza e capacidade de furtividade.
Na visão de Bernard, o cavaleiro demônio ilusório falhou em sua missão por descuido e subestimação do inimigo. Um oponente como o Barão Levi deveria ser enfrentado por um cavaleiro qualificado como ele. Depois desta missão, poderei resgatar meu título de barão e me aposentar, Bernard sussurrou em seu coração. Ele havia esperado demais por este momento. A taverna brilhante. Levi comprou um copo de Unknown, em homenagem a Anonymous, o cavaleiro das mil faces. A proprietária ainda está entediada, segurando o queixo enquanto toma um gole delicado de vinho. Logo, bandos de cavaleiros e nobres invadiram a taverna. Um cavaleiro corpulento também entrou no meio da multidão, e Levi sabia que ele era o cavaleiro. Por que você me vendeu tão pouco há um tempo? Perguntou o cavaleiro, franzindo a testa. Eu estava um pouco ocupado, respondeu Levi. Você parece mais forte do que antes, Geralt. Sinto o cheiro do seu poder, disse o cavaleiro em voz baixa. Levi não respondeu, mas perguntou, onde está o dinheiro? O cavaleiro sem dizer nada tirou o dinheiro e mostrou para Levi, sacudindo o saco de moedas de ouro à sua frente. Levi assentiu e levou o cavaleiro até o local de entrega fora da cidade. Afinal, era inconveniente para ele liderar seus homens para dentro da cidade. Por isso, os dois concordaram em iniciar o comércio fora da cidade, mas se encontrariam dentro da taverna. Com sua força atual, ele não precisa se preocupar em ser roubado pelo cavaleiro. O corredor inspecionou as mercadorias e instruiu seus homens a carregá-las na carruagem, dizendo, sua armadura está melhorando. Você deve ser um ferreiro muito talentoso em formação. Se você se juntar à minha organização. Não precisa, Levi respondeu rapidamente. O cavaleiro viu que era inútil convidá-lo e foi embora mal-humorado. Voltem para casa, ordenou Levi aos seus soldados. Ainda tenho algumas coisas para resolver. Levi retornou à taverna brilhante mais uma vez. Enquanto negociava com o corredor, sentiu sua aura opressiva se acalmar, como se o corredor reconhecesse que estavam em pé de igualdade. Se lutassem, Levi tinha certeza de que conseguiria matá-lo. É desnecessário, pensou consigo mesmo. Mesmo que o corredor seja seu inimigo, este inimigo é seu único cliente. Levi esperou na taverna brilhante, mas não encontrou o cavaleiro que vendia âmbar gris. Ele planejava ficar na cidade por alguns dias e esperá-lo. Se outro grupo não aparecesse, ele tinha outras maneiras de encontrar âmbar gris. Levi mal sabia que havia sido alvo do caçador das sombras. Levi, entediado, decide olhar o quadro de tarefas localizado dentro da taverna. Seus olhos percorreram o tabuleiro e logo encontrou uma tarefa relacionada ao âmbar gris. Um nobre também estava comprando âmbar gris. A encomenda foi emitida há 3 meses, e ainda assim ninguém a concluiu. O rosto de Levi ficou visivelmente feio. É altamente improvável que alguém queira completar a missão daquele nobre. Ele sabia que o âmbar gris era completamente monopolizado por aquele maldito cavaleiro branco. A perspectiva de ele se tornar um cavaleiro lendário fez com que o estoque de âmbar gris no mercado desaparecesse da noite para o dia. Talvez eu tenha que ir para o Império Tuva se isso continuar, ele suspira internamente. Ele realmente não queria ir para o Império Tuva. Um ambiente desconhecido sempre traz consigo riscos desconhecidos. Seus olhos percorreram o quadro de tarefas com decepção, mas ele viu uma missão no canto do quadro. Respiração dos Cavaleiros Capítulo 45 O Cavaleiro Rinoceronte Negro, caçando bestas. Isto é uma coincidência. Essa recompensa não foi feita sob medida para mim? Levi se perguntou se essa missão era uma isca, mas essa tarefa foi lançada 7 dias atrás. Logicamente, dado o valor do âmbar gris, essa tarefa deveria ter sido assumida há muito tempo. Entretanto, a tarefa ainda estava lá depois de 7 dias, o que significa que a pessoa que emitiu a tarefa tinha altas exigências em arco e flecha. Embora os detalhes da missão sejam vagos, Levi decidiu correr o risco e aceitar a missão. Não demorou muito para que o autor da tarefa encontrasse Levi. Levi admitiu ter se divertido ao ver o pôster. Era ninguém menos que o cavaleiro que lhe vendeu âmbar cinza. No final, parecia que esse cavaleiro era a única pessoa que poderia lhe fornecer âmbar gris. O destino é uma coisa maravilhosa, e Levi não pôde deixar de suspirar. Entretanto, isso diz a Levi que esse cavaleiro tem uma maneira de obter âmbar cinza. O cavaleiro pareceu não reconhecer Levi e perguntou em tom sério: Excelência, leu os requisitos da missão? Preciso de um arqueiro habilidoso e levo isso muito a sério. O cavaleiro olhou Levi de cima a baixo. Afinal, nada menos que 10 pessoas que alegavam ser arqueiros o convocaram, mas o cavaleiro descobriu que todas essas pessoas eram mentirosas.
Por que você não testa você mesmo? Levi ofereceu calmamente. Certo, então, sigam-me. O cavaleiro então saiu da taverna brilhante, e Levi o seguiu de perto. No deserto, fora da cidade, o cavaleiro encontrou uma clareira e tirou 3 coelhos do seu casaco. Os coelhos ainda estavam vivos e se agitavam violentamente em suas mãos. Para confirmar suas habilidades no arco e flecha, preciso realizar um teste, disse o cavaleiro. Sem problemas. O cavaleiro assentiu e soltou os coelhos de suas mãos. Os 3 coelhos rapidamente se espalharam em 3 direções diferentes. Não demorou muito para que eles corressem 100 metros para longe deles. Você pode começar, se você conseguir acertar 2 flechas, você passa no meu teste, disse o cavaleiro, mas parecia que ele não tinha fé em Levi. Se atirarem apenas um coelho já era difícil, atirar no segundo é quase impossível. A velocidade de corrida do coelho é rápida demais para qualquer cavaleiro comum. Assim que você atirar no primeiro, o segundo já fugiu da cena. No entanto, no momento seguinte, o cavaleiro pôde ver Levi atirando casualmente uma flecha para o céu, sem nem mesmo mirar. Depois de atirar a primeira flecha às cegas, ele atirou a segunda sem esforço. Os coelhos já estavam a mais de 100 metros de distância dos dois, e sob os olhos chocados do cavaleiro, os 2 coelhos foram baleados na cabeça e morreram instantaneamente. Levi não se preocupou em subjugar o terceiro coelho, ele não queria revelar muito de sua própria força. Suas habilidades com o arco e flecha são soberbas, elogiou o cavaleiro. Deixe-me contar sobre a missão. A propósito, eu sou Graf, um caçador de recompensas, apresentou o cavaleiro. Posso saber seu nome? Podem me chamar de Lobo Branco. Sou um cavaleiro livre. Em outras palavras, ele se autodenominava cavaleiro errante. No entanto, como cavaleiros errantes têm uma conotação negativa, alguns cavaleiros desempregados se autodenominam cavaleiros livres. No mundo de Levi, provavelmente seriam chamados de freelancers. Graf assentiu, entendendo que a pessoa à sua frente queria esconder sua identidade. No entanto, era óbvio que ele deveria ser um certo nobre cavaleiro e definitivamente não um cavaleiro livre. Graf silenciosamente levou Levi até uma mansão que ele comprou na cidade. Quando Levi chegou, descobriu que já havia 3 cavaleiros na mansão. Um deles tinha mais de 2 metros de altura. Ele estava obviamente praticando um poderoso método de respiração, e ao seu lado havia um escudo exageradamente alto. Quanto aos outros 2 cavaleiros, um deles era uma rara cavaleira. Mulheres raramente têm permissão para aprender técnicas de respiração, então cavaleiras são raras neste mundo. A cavaleira usava uma armadura leve de couro que envolvia sua figura pequena, porém bem feita. Com seus cabelos loiros cacheados e pernas esbeltas, porém robustas, ela era linda. O último cavaleiro era um homem de meia idade, e carregava um rifle ao lado do corpo. Ele arrulhava seu amado cavalo com forragem perto do estábulo, acariciando sua crina. Esses cavaleiros, incluindo Levi, estavam reunidos na mansão Grafes para sua missão. Lobo Branco, deixe-me apresentar nossos outros 3 companheiros de equipe nesta operação. O homem alto e forte aqui é o cavaleiro Rinoceronte Negro. Esta bela, elegante e poderosa dama é a cavaleira Viúva Negra, e aquele que está cuidando de seu cavalo é o cavaleiro Falcão Azul. Convoquei 5 cavaleiros qualificados para esta operação. Graf bufou com um sorriso. Só para garantir que esta missão seja infalível. Qual é exatamente a nossa missão? Perguntou Levi. Até agora, Graf não divulgou os detalhes da missão. Graf balançou a cabeça, conduzindo-os a um armazém na mansão. Lá dentro, havia uma máquina que ocupava bastante espaço. A expressão de Levi mudou visivelmente ao vê-la, uma besta de nível militar, perfurante de armaduras, usada em guerras de larga escala. Ele se lembrou de ter lido sobre como ela era capaz de rasgar armaduras como manteiga em uma faca quente e de perfurar muralhas de cidades como se nada tivesse acontecido. Vamos matar um dragão da terra, disse Graf. Ao ouvir isso, Levi se virou e foi embora. Respiração dos Cavaleiros Capítulo 46. Pessoas imprevisíveis. Levi não queria mais participar da expedição. Dragões adultos são bestas ferozes, com poder equivalente ao dos grandes cavaleiros. São invulneráveis no verdadeiro sentido da palavra. Com esta besta, é teoricamente possível subjugar o dragão da terra, com ênfase na palavra teórico. Ele não achou que arriscar a vida valesse a pena por uma mera garrafa de âmbar gris. Na pior das hipóteses, ele só levaria mais tempo para praticar o método de respiração da cobra negra. Além disso,
Ele tinha apenas 16 anos, então não havia pressa nenhuma. Levi não queria correr riscos. Ele queria fazer as coisas com certeza. Ao ver Levi se virar para ir embora, Graf correu atrás dele e gritou: "Vê Vossa Excelência. Estou ciente dos riscos de caçar um dragão da terra, mas tenho certeza de que podemos derrotá-lo. Venho rastreando a fera há vários anos, e há apenas um mês, ela lutou contra um grande cavaleiro do Império Tuva. Tanto o grande cavaleiro quanto o dragão estão gravemente feridos. Paguei um preço altíssimo só para pegar esta besta emprestada e recrutei especificamente cavaleiros proficientes em arco e flecha. Tenho pelo menos 70% de certeza de que seremos capazes de derrotar aquele dragão da terra. Além disso", Graf hesitou antes de falar novamente. "Estou disposto a lhe dar 2 garrafas de âmbar gris pelo seu trabalho." Graf estava secretamente ansioso. O dragão da terra é conhecido por suas habilidades de autocura, e ele não queria adiar sua morte por mais tempo. Embora a besta seja diferente de arcos e flechas comuns, ela é fundamentalmente a mesma. Com a precisão de Levi, essa besta seria letal. Levi parou quando Graf falou e hesitou. "Você não mentiria para mim, né?" Levi olhou para trás, incrédulo. "O dragão da terra está realmente ferido." "Fiz um juramento a Deus de nunca mentir", jurou Graf. Neste mundo, por causa da lavagem cerebral da igreja, as pessoas ainda acreditam em deuses. Jurar em nome de um deus certamente tem um certo grau de credibilidade. O coração de Levi se comoveu. Afinal, ao ver aquela besta, ele sabia que o seu papel naquela caçada seria atirar com a própria besta. Relativamente falando, a missão em si não é muito perigosa. Na verdade, ele só queria tirar mais proveito do seu ato. E parece que Graf acreditou nessa ideia. "Eu aceito. Sou responsável apenas pelo trabalho que devo fazer. Se surgir algum perigo, vou embora imediatamente", declarou Levi com antecedência. "Tudo o que você precisa fazer é atingir os pontos vitais do dragão da terra com a besta. Quanto ao âmbar gris, eu darei a você assim que a tarefa for concluída." "Não tenho nenhum em mãos no momento", murmurou Graf. "Entendi. Quando começamos?" "Amanhã à tarde. A viúva negra precisa de um tempo para preparar uma droga altamente venenosa para espalhar nas flechas e garantir nossa segurança." "Tudo bem." Levi assentiu e se virou para sair. "Lobo branco", gritou Graf enquanto Levi desaparecia na distância. "Saída oeste, amanhã à tarde. Não se esqueça." Zombou o cavaleiro rinoceronte negro. Ele deve ser o cavaleiro pessoal de um nobre, vindo para brincar. Uma pena, na verdade. "De jeito nenhum", interrompeu a viúva negra. "Você não sente a juventude dele transparecendo por trás dessa máscara? Com a força que ele tem nessa tenra idade, ele deve ser o herdeiro de um certo conde." "Graf, você está mesmo dando a ele apenas 2 garrafas de âmbar gris?" "Escute, as glândulas de um dragão adulto valem no máximo 20 garrafas de âmbar gris. Aquele garoto só precisa tirar uma flecha, nada mais, nada menos. Eu, no entanto, preciso mergulhar de cabeça para lutar contra a fera. Acho que preciso de 4 garrafas de âmbar gris para compensar", zombou o rinoceronte negro. "Estou encarregado de distrair a fera, então não corro mais perigo." "Eu também quero 4 garrafas", disse Blue Falcon. "E estou preparando o veneno. Sem ele, algum de vocês é capaz de caçar a fera?" "Acho que não. Preciso de pelo menos 5 frascos." A viúva negra zombou enquanto olhava para o lado. "Só estou garantindo que ele fique conosco", rosnou Graf. "Mas acho que nenhum de vocês está em posição de barganhar. Eu sou quem sabe onde a fera reside. Eu sou quem conseguiu esta besta sofisticada para subjugar a fera. Vocês são livres para ir embora se quiserem. Tenho certeza de que há muitos cavaleiros esperando para tomar o seu lugar na taverna. Eu só dei todas as tarefas a vocês para garantir um bom relacionamento entre nós 4. Os 3 cavaleiros permaneceram em silêncio, insatisfeitos por Graf não ter mordido a isca. Para cavaleiros errantes como eles, ganhar dinheiro é difícil. Enquanto conseguirem completar essa tarefa, o âmbar gris vendido será suficiente para sustentá-los por muito tempo. Respiração dos Cavaleiros Capítulo 47. Pegando uma espada, uma flecha como vento e trovão, Levi saiu da mansão Graf e caminhou em direção ao hotel mais próximo. Enquanto caminhava por um beco escuro e úmido, sentiu que alguém o seguia. Quando virou a cabeça para olhar, não encontrou ninguém. Ele sentiu-se estranho e invocou silenciosamente seu método de respiração da cobra negra. Na escuridão,
A névoa negra girava em torno de seu coração, projetando-se em seus braços. Se alguém levantasse sua capa, seria possível ver seu antebraço coberto por uma névoa densa e negra, como um bando de cobras rastejando pelo solo. Ele ergueu a cabeça, e uma sombra negra surgiu de cima. Uma adaga azul escura cravou-se em seu rosto, e ele rapidamente ergueu os braços para bloquear o golpe. A adaga perfurou suas roupas, depois sua cota de malha e, então, uma substância parecida com borracha que segurava a adaga. Levi disparou para trás e bateu em uma pilha de lixo. Dói. Levi bufou, e no momento seguinte, facas afiadas foram atiradas no ar. Nuvens de névoa negra atingiram suas pernas e, como uma flecha, todo seu corpo perfurou o ar. Usando a palma da mão coberta de névoa para afastar as facas, ele desembainhou Frostmourne com a outra mão e golpeou para frente. Frostmourne colidiu com uma espada escura, e uma luz dourada ofuscante brilhou, causando um barulho metálico alto que percorreu o beco antes escuro e silencioso. A figura zombou enquanto dava um grande passo para trás. Uma dor intensa irradiava por suas mãos. No momento em que ambas as armas se chocaram, uma força estranha foi transmitida à sua própria arma, fazendo com que a espada a vibrasse violentamente e a cortasse no braço. Eles imediatamente avançaram, golpeando o peito de Levi com uma precisão impressionante, porém estranha. Levi podia ver a figura claramente naquele momento dourado brilhante, um homem com armadura de couro preto, usando a mesma máscara de bico do cavaleiro enviado para assassiná-lo. Maldita organização. Ela simplesmente não desaparece. Levi não teve tempo de descobrir como encontraram. Seus métodos de respiração estavam operando no limite, e um vapor violento permeava os rasgos de suas roupas. Olhando para Levi, Bernard ficou chocado. Cavaleiros podem avaliar o poder de outro cavaleiro pelo vapor violento que ele emana. Este vapor violento que emana de Levi não pertence a um cavaleiro de nível baixo. Apenas cavaleiros intermediários com mais de 10 anos de experiência possuem um vapor desta intensidade. Mas a inteligência deles claramente afirmava que o Barão Levi, o filho covarde do antigo Barão Snyder, tinha apenas 16 anos de idade. Bernard não teve tempo de organizar seus pensamentos. Ele nem sabia se a pessoa à sua frente era o Barão Levi, mas ele tinha que sobreviver. Bernard desferiu golpes de sua espada como uma tempestade, tentando cortar Levi em pedaços. Levi, com seu treinamento, bloqueou e desviou rapidamente de cada golpe de Bernard, além de conseguir contra-atacar com seus próprios golpes. Seus movimentos eram perfeitos e precisos, e Bernard estava ficando desesperado. Bernard ofegou ao dar um passo para trás e agarrar os ferimentos. Levi também ficou chocado com a própria força. O assassino que eles enviaram é muito mais forte do que antes, e ainda assim os dois continuaram a se enfrentar no beco. Bernard era como uma pantera que rondava nas sombras, desviando dos golpes de Levi e revidando com os seus. Levi achava que seu assassino tinha força quase igual à do cavaleiro Fred, um cavaleiro intermediário. O método de respiração da cobra negra de Levi começou a se infiltrar na batalha. Embora ele seja apenas um cavaleiro comum, em termos de força física, ele não é mais fraco que um assassino igual a um cavaleiro intermediário. Combinado com seu método de respiração do lobo de gelo, ele era muito mais ágil e rápido que o assassino antes dele. E a cruz de ouro de Levi tornou impossível para o assassino causar qualquer dano significativo a Levi. A cada golpe, a força ondulante de Frostmourne fazia o corpo de Bernard tremer e se contorcer violentamente, quebrando suas mãos e tendões, mesmo que ele não entrasse em contato com a lâmina. Morra! Levi gritou. Uma névoa negra e viscosa cobriu a palma de Levi, que agarrou a lâmina da espada com as próprias mãos. "Sei como você ousa." Bernard ficou petrificado. Não esperava que Levi pegasse o florete com as próprias mãos. Ele não deveria estar morto. Minha lâmina está manchada de veneno. Mesmo com sua névoa, você vai sucumbir." Bernard sentiu a esperança retornar aos olhos ao ver a palma da mão de Levi sangrando. Nem mesmo um cavaleiro consegue resistir ao veneno de uma cobra de cauda anelada. Levi estava irritado. Precisava descobrir quem estava tentando matá-lo nos bastidores. Ele empurrou o florete violentamente para frente, e Bernard teve que recuar para evitar ser cortado ao meio pelo seu próprio florete. Você é louco. Vai morrer em segundos." Bernard praguejou, pensando em desistir. Com suas economias atuais, ele poderia desaparecer da face da terra e nunca mais ter que lidar com aquele barão aterrorizante à sua frente. De repente, ele rolou para o lado, desviando do golpe repentino de Levi,
chutando as paredes e escalando os prédios. Levi saiu correndo do beco, observando o assassino saltar de prédio em prédio. Levi untou uma flecha com o veneno espalhado na espada e disparou uma flecha com uma precisão assustadora. A flecha atravessou o ar, rugindo como vento e trovão, e à distância, uma figura soltou um grito de dor e caiu do telhado. Respiração dos Cavaleiros Capítulo 48. O lobo branco mata no escuro. Uma sensação de dormência e coceira começou a tomar conta da palma da mão de Levi. A julgar por sua tentativa de assassinato anterior, este deveria ser um veneno de cobra, que precisa de um antídoto correspondente. No entanto, neste mundo, não existe tal coisa. Ele forçou a névoa negra em seu corpo a expulsar o veneno do organismo e, às pressas, encontrou uma fonte de água limpa para lavar o som. Felizmente, o ferimento não era grande, e ele podia sentir as toxinas sendo eliminadas do organismo. Em seu coração, ele podia ver que a cobra em forma de névoa estava expulsando o veneno de seu organismo. Ele comeu em silêncio no beco e enfaixou a mão. Aproveitando a escuridão, decidiu deixar o local. O assassino também deveria ter sido envenenado, mas ele tinha certeza de que um pouco de veneno não mataria um cavaleiro intermediário como ele. Entretanto, agora que ele tinha certeza de que seu assassino sofreu ferimentos graves, seria o melhor momento para lidar com ele. Na mansão solitária, Bernard cambaleou e empurrou a porta. Fechou às pressas e trancou-a. Foi atingido nas costas por uma flecha, que quase lhe atravessou o coração. E ele é um bom arqueiro. Droga! A inteligência não mencionou isso. Bernard não esperava que, apesar de quão cauteloso estivesse sendo, ele falhasse em sua missão e escapasse por pouco com vida. Está tudo bem. Ele morrerá em breve por causa do veneno. Mesmo que não morra, ficará aleijado, e eu poderei matá-lo no futuro. Bernard se forçou a sair enquanto suportava a dor intensa. Ele pressionou a ponta da flecha, empurrando-a para fora do peito, e a dor quase o fez desmaiar. A flecha só pode ser retirada dessa maneira. Caso contrário, a ponta da flecha arrancará seus órgãos internos. Aquele pirralho maldito. Vou matá-lo quando puser as mãos nele, zombou Bernard. No entanto, ele se machucou e teve que se manter discreto e se recuperar. No entanto, ele notou algo estranho percorrendo seu coração. Com certeza, este era o sinal revelador de envenenamento. Veneno de cobra. Bernard sentiu o coração despencar. Obrigou-se a se acalmar, sabendo que a agitação só faria as toxinas chegarem ao seu coração mais rápido. Mesmo que seja uma pequena quantidade de veneno, uma vez que ele entra no coração, as consequências podem ser imaginadas. Ó Senhor das Sombras, por favor abençoe o seu fiel crente. Uma rajada de ar negro emergiu de seu coração, empurrando o veneno para longe dele. Bernard sentiu como se estivesse caminhando sobre gelo fino. Ele ficou imóvel no chão enquanto o sangue era expelido de seu organismo a ponto de ele ficar irreconhecível. Ele se levantou, enfaixou o ferimento sangrando e bebeu uma poção de cura. Eu escapei, Bernard suspirou. O Senhor das Sombras está cuidando de mim. Nesse exato momento, sua porta foi arrombada, e uma figura corpulenta, com vapor violento por todo o corpo, surgiu. Uma figura com uma máscara de lobo branco entrou na sala e parou diante do agora petrificado Bernard. Sei como isso é possível. Você deveria estar morto. Levi simplesmente respondeu com uma flecha rápida. Perfurar, 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 perfurar. 4 flechas foram disparadas pelo ar, prendendo Bernard pelos 4 membros. Argue! Bernard gritou de dor excruciante e olhou para Levi com uma expressão chocada. Levi levantou Frostmourne e lançou sobre Bernard. Corte, 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 corte. Levi cortou com precisão todos os 4 membros de Bernard, e o sangue jorrou de seus membros como um geyser. O que você quer? Me mate. Bernard foi forçado a sair. Levi passou por cima do corpo de Bernard. Diga-me, quem te contratou para me matar? Se me der uma boa resposta, acabarei com o seu sofrimento. Você não quer que eu destrua as joias da sua família, quer? Vê, você está louco. No momento seguinte, Levi pisou fundo. Pare. Pare. Pare com isso. Argue. Pare. Por favor. Estou te implorando. Vou te contar tudo. Bernard gritou enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto, suas joias de família esmagadas sob a bota Levis. Eu não sei. Bernard se forçou a sair, apesar da dor que lhe nublava a mente. Recebemos uma tarefa por meio de um intermediário, e só ele sabe quem nos contratou para matá-lo. De droga, vem amanhã de manhã. Por favor,
Juro pelo Senhor das Sombras. Me mate. Bernard não tinha mais forças para lutar. Ele só queria que tudo acabasse. Mesmo que Levi o poupasse, ele não seria capaz de viver sem seus membros e joias. Levi rapidamente cortou a cabeça de Bernard enquanto implorava. Em seguida, desmembrou Bernard e jogou seu corpo no fogo. Levi vasculhou sua mansão e logo encontrou uma caixa de ferro trancada em um quarto escuro no subsolo. Ele cortou facilmente as fechaduras e correntes usando a mão, e uma luz dourada brilhou quando ele abriu a caixa, quase o cegando. E dentro da caixa havia camadas e camadas de moedas de ouro. Respiração dos Cavaleiros capítulo 49. Muito fraco, muito fraco, muito fraco. Levi não esperava que seu assassino fosse tão rico. Ele colocou todas as moedas de ouro em um pequeno saco e, com base no peso, ele tinha cerca de 3.000 moedas de ouro. Droga, eu também deveria me tornar um assassino, pensou Levi. O que Levi não sabia era que Bernard era um assassino habilidoso. Ter tantas moedas de ouro é normal para um assassino como ele. Além disso, Bernard estava economizando essa quantia de dinheiro para ganhar algo importante de volta. Ganhar dinheiro não é difícil quando você faz isso ilegalmente. Se você desconsiderar a moralidade, o dinheiro virá fácil. Levi procurou novamente pela casa de Bernard, querendo encontrar qualquer vestígio do método de respiração que ele praticava. Até agora, a velocidade desse assassino tem sido incrivelmente rápida. Entretanto, para sua decepção, ele não conseguiu encontrar nada de valor. Tarde da noite, o canto dos corvos corta a escuridão silenciosa. Levi se apoiou em Frostmourne com uma mão e sentou-se ao longa mesa da casa de Bernard, comendo a comida e a água que havia embalado enquanto esperava. Seus ferimentos leves foram curados como se ele nem estivesse ferido. Ele elogiou o fato de seu método de respiração ser focado na defesa. Ao enfrentar assassinos, ter uma ótima defesa é fundamental. O tempo passou minuto a minuto, e Levi não sentia sono algum. Os corvos logo retornariam ao ninho e, logo, passos silenciosos podiam ser ouvidos do lado de fora da porta. Os olhos de Levi se moviam como os de um predador, pronto para atacar sua presa. Uma figura ligeiramente hesitante entrou na mansão de Bernard. Viu o portão fechado às pressas e manchas de sangue no quintal, e ficou cheio de dúvidas. O que houve com o Bernard? A mansão dele foi assaltada ontem à noite. Enquanto a figura pensava distraidamente, uma figura alta bloqueou a porta, usando uma máscara de lobo branco. Você chegou. Hora de morrer. Ele Levi? Você está vivo, o que significa que Bernard é o corretor, exclamou, com os olhos fixos em Levi, que se elevava sobre ele. A única coisa que o saudou foi uma luz que cortou a escuridão e trouxe a luz. Um golpe que percorreu o ar atingiu o corretor, e o corretor saltou para trás, sacando sua própria espada. Entretanto, com outro golpe, a espada foi arrancada de suas mãos, e todo seu corpo foi arremessado violentamente para trás. Fuja, eu preciso escapar, pensou o corretor enquanto se levantava e começava a correr. A força de Levi era assustadora. O intermediário não tinha experiência em combate, pois sua função era repassar informações. Ele precisava informar a organização imediatamente. O cavaleiro demônio ilusório deve ter morrido pelas mãos dele também. Preciso avisar a todos ou todos nós morreremos. Mas como Levi pôde deixar sua única pista escapar? Ele se lançou para frente, e a velocidade explosiva gerada por seu método de respiração do lobo de gelo foi suficiente para superar o corretor. Levi alcançou o corretor sem esforço, agarrando seu ombro e pressionando com força. O corretor foi imediatamente derrubado pelo golpe poderoso de Levi, e sua cabeça se abriu como um ovo. Muito fraco, muito fraco, muito fraco, Levi murmurou, suas palavras carregadas de veneno. Ele derrubou Frostmourne, cravando as omoplatas do corretor no chão. Diga-me. Quem te mandou me assassinar? No entanto, o corretor permaneceu em silêncio, recusando-se a dizer qualquer coisa. Essa pessoa é leal o suficiente para se tornar o corretor da voz do pássaro morto. Levi golpeou Frostmourne no peito aos poucos, deixando seus órgãos internos e carne saírem do corpo, e ainda assim o corretor se recusou a falar. Com a morte se aproximando, o corretor riu dolorosamente. O Senhor das Sombras me trará de volta à vida, e eu me tornarei a sombra amaldiçoada que assombra você. Rasgar. Frostmourne rasgou o corretor ao meio. Levi vasculhou o corpo quebrado do corretor, na esperança de encontrar alguma pista útil, mas no final, não encontrou nada nele.
Os olhos de Levi estavam vermelhos e o vapor começou a irradiar de seu corpo enquanto ele berrava: tudo bem. Não me diga. Vou descobrir mais cedo ou mais tarde, e assim que eu colocar minhas mãos em você. Levi trouxe Frostmourne até o corpo do corretor, o triturou até virar uma pasta fina e jogou seus restos mortais na lareira. Levi voltou para fora e comeu um pouco, respirando um pouco de ar frio e fresco para restaurar sua sanidade. Quando se recuperou, o céu estava pálido e o primeiro raio de sol brilhou em seu rosto manchado de sangue. Lavou-se no banheiro de Bernard, olhou-se no espelho e permaneceu em silêncio. Levi pegou lenha extra do estoque de Bernard e empilhou tudo na mansão. Ele acendeu a lenha no centro da mansão, e o fogo intenso engoliu tudo enquanto ele desaparecia na distância. Respiração dos Cavaleiros Capítulo 50 Assassinato e incêndio criminoso. Assassinato e incêndio criminoso. Apesar da profanação da vida que cometeu, ele saiu feliz com 3.000 moedas de ouro. Uma moeda de ouro padrão pesava cerca de 6 gramas, o que significa que ele carregava quilos de moedas de ouro no corpo. Ele caminhava com cuidado, sem querer alertar ninguém sobre o tilintar das riquezas ao seu redor. Preciso esconder isso em algum lugar, terminar minha missão e levá-lo de volta para meu território. Levi saiu da cidade e, depois de se certificar de que ninguém o seguia, correu em direção ao deserto. Depois de correr cerca de 10.000 passos, chegou a uma floresta densa e, no cume da montanha, encontrou uma grande árvore e começou a cavar. Depois de esconder o estoque de moedas de ouro, ele deu um tapinha descuidado no solo e o cobriu com algumas pedras para cobrir seus rastros. Ele subiu em outra árvore e esperou enquanto observava os arredores. Depois de uma hora, ninguém apareceu. Ele se sentiu aliviado e correu de volta à montanha abaixo. Já era hora de conhecer Graf e seu grupo. Foi somente quando Levi ouviu sobre o incêndio na casa de Knut Bernard que ele soube que seu assassino se chamava Bernard. A casa de Bernard ficava longe da cidade, então era difícil reunir testemunhas. Levi tinha certeza de que não seria descoberto pelo público, então não se importou muito com as fofocas. De manhã, perto da saída oeste da cidade, uma carruagem partiu lentamente. Ao redor da carruagem, 5 cavaleiros montavam os cavalos que puxavam a carruagem, enquanto alguns dos cavaleiros entre eles caminhavam. Pessoal, antes do início desta operação, gostaria de enfatizar novamente nossos papéis. Eu sou responsável por encontrar a fera, o falcão azul é responsável por distrair a fera, o rinoceronte negro é responsável por lutar e conter a fera, a viúva negra é responsável por envenenar as flechas, e o lobo branco tirará com a besta assim que a fera estiver enfraquecida. Entendido, murmurou o falcão azul. Espero que você não perca o tiro, disse o rinoceronte negro enquanto encarava Levi. O rinoceronte negro estava confiante de que era o mais forte entre os 5 e duvidava da capacidade dos lobos brancos de fazer a sua parte. O território das feras está localizado na junção do Reino Esmeralda e do Império Tuva, então devemos ter cuidado, lembrou o Graf. Levi ficou em guarda durante toda a caminhada. Ele não queria ser assassinado novamente. Depois de 2 assassinatos consecutivos, ele estava mais cauteloso do que nunca. Por isso, ele comprou uma cota de malha novinha em folha de alta qualidade na cidade por uma quantia enorme de dinheiro. Ele imaginou que seria difícil manobrar com uma armadura de placas. Além disso, sua aljava estava cheia de flechas. Sua adaga estava na mão esquerda e sua lamentação gélida na direita. Ele tinha cal viva guardada no bolso, pronto para dar aos assassinos um gostinho do próprio veneno, cegando-os. Depois de marchar por cerca de 3 dias e 3 noites, Levi e os outros logo chegaram ao território do Dragão da Terra. Era um vale enorme, e no centro dele havia uma selva densa. Uma montanha coberta de neve podia ser vista ao longe, elevando-se sobre o vale. Essa é a linha divisória entre o Reino Esmeralda e o Império Tuva. Depois de cruzar essa montanha, as vastas colinas e planícies costeiras são o lar do povo Tuva. Ao contrário do Reino Esmeralda, o Império Tuva é um império feudal centralizado, portanto, mais unido em termos de força em comparação com o Reino Esmeralda. Antes da Guerra do Milênio, o Império Tuva frequentemente invadia o Reino Esmeralda. O Reino Esmeralda declarou guerra a eles quando o milênio chegou, e eles venceram, mas não sem sofrer pesadas perdas. O habitat principal do Dragão da Terra é o Império Tuva. À medida que a estrada se tornava cada vez mais perigosa, Graf e o rinoceronte negro carregavam a besta. Por fim, posicionaram a besta em terreno estável e elevado. De pé, puderam ter uma vista panorâmica do vale. À frente fica o território do Dragão da Terra. Agora,
A Viúva Negra e o Lobo Branco permanecerão aqui, e nós atrairemos o dragão da terra para mais perto. Lembre-se, continuou Graf. O ponto fraco da fera são os olhos e, com sorte, você conseguirá penetrar o cérebro. Mirar em outras partes é inútil, pois são grandes demais para serem afetadas pelos nossos ataques. Por favor, dê o seu melhor, ou este vale será o nosso cemitério. O rosto de Graf estava sério. Não havia dúvida de que a chave para esta batalha estava na mira de Levi. Se Levi cometesse um erro, eles poderiam fracassar. Se vocês cumprirem bem seus papéis, então não terei problemas aqui, respondeu Levi confiantemente. Espero que sim. Black Rhino bufou enquanto saía com o Blue Falcon e Graf. A Viúva Negra permaneceu ao lado de Levi e pegou um pequeno frasco de veneno que exalava uma fragrância estranha. Este é o veneno mais forte, que refinei a partir de 6 substâncias preciosas e altamente venenosas. Só tem um frasco, então você precisa ter certeza de atirar com precisão, explicou ela. Levi assentiu, e ela sorriu, virando-se para aplicar o veneno nas flechas. Continuou explicando que, se aplicasse o veneno tarde demais, sua eficácia seria reduzida, então precisava aplicá-lo imediatamente. Acredite em mim, com alguém tão linda quanto você ao meu lado, meus tiros definitivamente serão mais precisos do que você imaginou. Levi se gabou. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.